O Vasco da Gama continua muito ativo no mercado da bola e tem interesse na contratação do volante Federico Redondo, que joga no Elche da Espanha e que tem passagens também pelo Inter Miami dos Estados Unidos. Você, torcedor vascaíno, conhece o volante Federico Redondo ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Contratado no meio do ano e com pouca expectativa, o atacante colombiano Andrés Gomes vai ser comprado em definitivo pelo Vasco da Gama. Você, torcedor vascaíno, é a favor ou é contra essa compra do atacante colombiano Andrés Gomes pelo Vasco da Gama? E o volante suíço Maxime Domingues tem retorno marcado ao Vasco da Gama. O jogador tinha sido emprestado ao Toronto do Canadá. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 29.900 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do nosso Vascão, até porque o Vasco precisa reforçar o seu elenco, e o Vasco está agitado no mercado da bola. Segundo informações do Palco do Esporte, uma matéria que traz informações do futebol, é o seguinte: o Vasco da Gama monitora a situação de Federico Redondo. O volante argentino de 22 anos tem recebido poucas chances no Elche da Espanha e é bem avaliado pelos analistas do clube. Então olha aí, informação super importante para a gente poder falar sobre o volante Federico Redondo, volante argentino de 22 anos. Para quem não conhece Federico Redondo, é o seguinte: é um jogador, pessoal, de 22 anos de idade, nasceu em Madrid, mas ele é argentino, tem 1,88 de altura, então é um volante bem alto, né? É um antigo jogador, inclusive, convocado para a seleção da Argentina, sub-23. O valor de mercado dele é de 4 milhões de euros. Ele tem contrato com o Elche da Espanha, que joga La Liga, primeira divisão, contra o Barcelona, Real Madrid, seja o que for, até o meio de 2030, então ainda tem muito tempo de contrato, mais de 4 anos de contrato ainda, o Federico Redondo tem com o clube espanhol. O valor de mercado dele, se o Vasco quiser comprar o jogador, 4 milhões de euros, acho que o Vasco não pagaria por ele, mas, né, não dá pra duvidar. Ele joga como meia central e a posição principal dele é volante. O Vasco nessa janela ele vai buscar volante, tá? Se você acha que o Vasco não vai buscar volante nessa janela, você tá muito enganado. Mas vamos lá. Ele tem passagens, pessoal, pelo Argentino Júnior, sub-20, aí depois subiu pro profissional, né? Aí jogou, inclusive, Libertadores na época do Fluminense, onde o Fluminense foi campeão, se eu não me engano. Depois foi pro Inter Miami, time do Lionel Messi, né? E aí no Inter Miami ele jogou alguns jogos e foi comprado pelo Elche da Espanha por 2,15 milhões de euros. Mais ou menos ali uns 10, 12 milhões de reais, tá? Convertendo para nossa moeda. Vamos dar uma olhada na temporada atual do Federico Redondo. É um jogador que jogou nessa temporada, que começou há pouco tempo, tá? O Campeonato Espanhol. Ele jogou 7 jogos, fez 1 gol, nenhuma assistência. Jogou 317 minutos jogados. Vamos dar uma olhada na temporada passada? Quantas partidas o Federico Redondo jogou? Aqui ele jogou mais, né? Aqui, inclusive, ele estava jogando pelo Inter Miami, o time do Lionel Messi. Tá aqui, ó, 35 jogos, 0 gols, 1 assistência e 11 cartões amarelos. 1.839 minutos jogados. Era um jogador que era titular, mas acabou que o Inter Miami, inclusive, até jogou até mesmo o Mundial de Clubes, né? O Super Mundial, na verdade. Importante. Vamos dar uma olhada nas lesões dele para ver se ele tem lesão nessa carreira. Ele teve uma lesão no ano de 2024 e 2025 agora, né? No mês 5 de 2025 ele teve uma lesão, ficou 39 dias parado. E outra lesão foi só no ano passado, no meio do ano passado, em 2024, onde ficou 23 dias parado. E depois, no início de 2024, ele teve também uma outra lesão no dia 29 de 3 de 2024. Então, informação importante, é um jogador, pessoal, que eu curto, tá? Eu curto ele jogar. É um jogador no estilo ali do Juninho Pernambucano, pra quem lembra do Juninho jogando. É um jogador alto, é um volante alto, né? Tem essa característica ali do Juninho. Não é um jogador de tanta velocidade, nada do tipo. Mas eu não acho que seja uma péssima contratação do Vasco, não. Eu acho que pode ser uma oportunidade do Vasco da Gama contratar um bom jogador.
Se souber fazer um negócio bem feito ali, o Vasco consegue contratar o Federico Redondo, que é um bom volante, tá? Que é um bom volante, na minha opinião, e que pode dar certo no Vasco da Gama, beleza? O Vasco provavelmente não vai pagar 4 milhões de euros na contratação do jogador. O que o Vasco deve fazer? O Vasco deve mandar uma proposta de empréstimo como opção de compra, como obrigação de compra, não sei o que o Vasco vai fazer não, mas dá pra fazer um negócio bem feito ali pelo Federico Redondo. Uma outra informação importante, pessoal, que é sobre Andrés Gomes, um jogador que foi contratado no meio do ano pelo Vasco da Gama, pelo Admar Lopes, que a gente não criou tanta expectativa, né, uma expectativa monstruosa, que ia ser um craque e tudo mais, nada disso. Mas é um jogador que chegou e tá no braço do torcedor vascaíno nesse final do ano de 2025. Por mais dessa eliminação, né, nessa perca desse título da Copa do Brasil, o Andrés Gomes foi uma peça crucial para o Vasco da Gama chegar nessa final, né? Muito importante, o Andrés Gomes foi pro Vasco da Gama. E aí tá aqui, segundo informações do Gui Abraão, pessoal, que trouxe a informação pra gente lá do Itatiaia, o Vasco da Gama já trabalha para viabilizar a compra definitiva de seus principais destaques, emprestados ao final da temporada. Quem que o Vasco quer comprar? Carlos Cuesta, Robert Renan e Andrés Gomes, os 3 jogadores contratados no meio do ano, tá? O trio foi titular e agradou a comissão técnica. Negociações com clubes europeus estão em pauta para transformar estes jogadores em reforços permanentes para 2026, tá? Então, cara, informação super importante. A gente precisa realmente desses 3 jogadores pro ano que vem. Querendo ou não, a zaga do Vasco, ela foi uma das piores do campeonato 2025, mas o Cuesta e o Robert Renan resolveram muito dos problemas. Claro que o Vasco precisa ainda contratar zagueiros, né? O Vasco ainda precisa reforçar essa zaga. Quanto melhor vir jogador, melhor ainda, para disputar a posição com o Robert Renan e Carlos Cuesta. Mas hoje os titulares da zaga do Vasco é o Cuesta e o Robert Renan. E no ataque o Andrés Gomes, sem dúvida nenhuma, é um titular também da equipe do Vasco da Gama. E o Vasco quer comprar esses 3 jogadores. E aí tá aqui, Andrés Gomes possui obrigação de compra no Vasco em 4 milhões de euros. Então o Vasco tem essa obrigação de compra. Eu vi muito rival, tá? Tricolor, botafoguense, falando assim: a gente tem que atravessar e comprar esse colombiano no Vasco, o moleque joga muita bola, e realmente o Andrés Gomes joga muita bola e se destacou, né, nesses últimos jogos aí da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco, infelizmente para você, rival, o Vasco tem a obrigação de compra, tem a opção de compra, primeiro do que vocês. Aí se o Vasco não quiser, beleza, mas o Vasco tem essa opção de compra. Então tá aqui, Andrés Gomes possui obrigação de compra no Vasco em 4 milhões de euros. Tá aqui, atacante vencendo destaque no Gigante da Colina, ele pertence ao Rennes da França, com contrato até junho de 2026 no time carioca. Lembrando, tá, gente, o Andrés Gomes ele tem contrato com o Vasco da Gama até o meio do ano que vem, até o meio de 2026. Caso o Vasco compre o jogador, aí, né, vai ter que ser discutido até quando vai o contrato dele e tudo mais. Andrés Gomes deve ficar no Vasco da Gama. Conforme informado pelo jornalista Saulo Júnior, Andrés Gomes, que pertence ao Rennes da França e está emprestado ao Vasco, possui obrigação de compra fixada em 4 milhões de euros, pouco mais de 25 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. A diretoria vascaína vê o investimento como importante para o elenco. A aposta no jogador envolve potencial técnico e possibilidade de valorização. O clube pode ter um retorno financeiro em breve. Esportivamente, o atleta já vem se destacando, né? Fato é esse. O Andrés Gomes foi um destaque nessa última Copa do Brasil do Vasco e eu espero que ele se destaque cada vez mais do Vasco da Gama no ano que vem, que seja essa peça importante, né, durante o ano todo para o Vasco da Gama em 2026. Com a obrigação de compra já definida, o Gigante da Colina já conta com um atleta para seu projeto. A negociação reforça o movimento do clube no mercado da bola do exterior. O Cruz Maltino segue atento a oportunidade semelhante, até porque a gente viu que deu certo, né? Contratar o Andrés Gomes da maneira que foi, né? Contratar tanto o Andrés Gomes, tanto o Cuesta e tanto o Robert Renan,
contratando um jogador por empréstimo e com uma opção de compra, uma obrigação de compra. Então, foi um modelo ali que deu certo do Admar Lopes no Vasco da Gama e ele deve se repetir, né, nessa janela agora do meio do ano. Até porque o Vasco não tem tanto milhões de dinheiro. Claro que o Vasco tem condições de contratar bons jogadores, mas não um Vitor Roque da vida, né? Não jogadores a nível do Palmeiras, a nível do Flamengo, infelizmente até agora. Espero que um dia a gente vá chegar nesse nível aí, que aí seria muito importante, né? Mudando de assunto, pessoal, e eu quero saber a sua opinião, obviamente, tá? O que você acha aí sobre Andrés Gomes? O Vasco tem que comprar o jogador? Ou você acha que não? Ainda tem que esperar ainda até o meio de 2026 para ver como que ele vai jogar? Na sua opinião por agora, você compraria ou não o atacante colombiano Andrés Gomes? Fala pra mim aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Mudando de assunto, pessoal, é de que o Maxime Domingues, lembra dele? Suíço, foi contratado no início do ano, né, pelo Admar Lopes, não, perdão, pelo Marcelo Santana. Foi contratado lá no início de 2025, onde o Marcelo Santana contratou Jean David, que inclusive já rescindiu o contrato com o Vasco da Gama, contratou Benjamin Garré, Lloyd Augusto. Na verdade não, o Maxime Domingues ele foi contratado no meio de 2024, né? No meio de 2024, aonde chegou junto com ele o Jean David. Então tá aí, Maxime Domingues retorna de empréstimo ao Vasco da Gama no dia 2 de janeiro. Então no dia 2 de janeiro, o volante meia Maxime Domingues volta ao Vasco da Gama. Os seus empresários já estão procurando outro clube para o meia. Tem uma possibilidade que o jogador nem se reapresente, ao Vasco da Gama no dia 2. Informação dada pelo Atenção Vascaínos, tá, pessoal? De que o volante meio-campista Maxime Domingues, o suíço, vai voltar ao Vasco da Gama no dia 2. Mas provavelmente ele não faz parte ali, né, dos jogadores que o Vasco quer para o ano que vem. Né, e o Vasco deve emprestar ele para algum time. Para você ter uma noção dos números dele, tá aqui, ó, Maxime Domingues, 29 anos de idade, 1,73 de altura, valor de mercado dele hoje é de 1,2 milhões de euros. O contrato dele com o Toronto, que estava jogando lá na MLS, né, o Maxime Domingues, um campeonato fraco e nem assim lá ele se destacou. Cara, tem contratações do Vasco da Gama que beira o absurdo, né? Contratar Maxime Domingues, os números do cara já eram horrorosos. E qual o sentido o Vasco vai e contrata um jogador que olha os números do Maxime Domingues lá na MLS, uma liga muito fraca. 35 jogos, nenhum gol e 2 assistências. Números podres, números horrorosos. Mas o Vasco vai lá e contrata. E ainda, inclusive, além de contratar, o Maxime Domingues ele tem contrato com o Vasco da Gama até o meio de 2028, cara. Chega a ser absurdo. Chega a ser um absurdo de verdade. E parece que, cara, tem que ser preso uma pessoa que faz um negócio desse. De verdade, meu irmão. Chega a ser bizarro. Bizarro mesmo, né? Enfim, Maxime Domingues retorna ao Vasco da Gama. O Toronto tinha uma opção de compra do jogador, mas acabou que o Toronto não quis comprar o jogador. E ele vai se representar ao Vasco da Gama, provavelmente no dia 2. Ou ele vai ser emprestado aí, né? Querendo ou não, porque ele não deve fazer parte dos planos do Vasco pro 2026. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like aí, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda demais o nosso conteúdo, tem muita gente que só assiste o vídeo, não deixa seu like e não se inscreve. Pô, ajuda pra caramba o nosso conteúdo você dar essa moral. Agora nesse mercado da bola eu vou trazer todas as últimas novidades, notícias do Vasco da Gama pra todos vocês, beleza? Então é isso. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Lembrando que aqui também tem o nosso Mercado Shopping. Tem vários itens do Vasco da Gama, tem bola do Vasco, camisa do Vasco, camisa de treino, camisa de goleiro, tem toalha do Vasco da Gama, tem um monte de coisa, tem copo térmico, garrafa. Então se você quiser comprar, tem aqui ó, chaveiro, tem um monte de coisa. Dá uma olhada, clica no link, você vai ver o tanto de produto, né, que tem ali afiliado com a gente, com o nosso canal. Você comprando, você compra pra você e você ajuda o meu conteúdo, beleza? Então é isso. Abraço a todos, saudação de vascaínas, fiquem todos com Deus. E hoje não teve o vídeo das 6 da manhã, até porque hoje é Natal, né? Eu tava arrumando as coisas aqui de casa, do Natal, que o Natal vai ser aqui em casa. Então, Feliz Natal a todos vocês, inclusive. Tá aqui, papai te abençoe todos vocês. E é isso. Daqui a pouco tem outro vídeo pra vocês de shorts, tá? Então, fiquem ligados aí, que hoje vai ter só esse vídeo agora às 3h30 e depois vai ter um vídeo de shorts pra vocês. Abraço, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!